Meus queridos irmãos, nesse momento agora é a segunda parte, continuação do estudo a batismo, candidatos que descem as águas ou que no futuro descerão as águas. Shania Kenya, para quem segue o nosso canal, no primeiro vídeo você viu ela ministrando. E eu tenho aqui, irmãos, em menos de 19 minutos para a conclusão deste assunto muito importante. Aqui nós temos o irmão Francisco, a irmã Helena, Yasmin, que hoje completa 12 anos de idade. Temos Anderson, David e Vitória, que crescendo aqui vão cumprir essa vontade do Senhor. E eu quero aqui, irmãos, trazer um exemplo e um certo orgulho para principalmente o Nordeste brasileiro. Agora o meu câmera é o irmão Francisco da Itumbiara. Ou depois pode voltar para o meu amor. Se você quiser continuar, fica à vontade. Então, essa parte aqui traz, quero deixar, principalmente para centenas de contatos do estado da Bahia, irmãos, eu quero fazer alusão, isso não estava na programação. A profissão de fé, irmãos, eu quero aqui dizer para você que traz constrangimento e vergonha e preocupação. Eu conheci pessoas que por causa da profissão de fé, cascaram fora. Eu era um novinho convertido, aos 15 anos de idade, eu desci as águas. Você passou pela profissão de fé, missionário Duarte? Passei. Ficou com vergonha? Fiquei. Achou constrangido? Também. Porque as pessoas, irmãos, não querem expor a sua vida velha, ou não querem dar testemunho da sua vida nova. Então eu olho assim para a câmera e vejo o irmão Francisco segurando, me lembra aqui, irmãos, historicamente, de uma festa que eu fui cantar e pregar no campo de Conceição do Coité, no sertão da Bahia. Conceição do Coité é uma cidade que é um pouco maior do que Santa Helena de Goiás. Naquela manhã de domingo, o templo sede em Conceição do Coité, irmãos, tinha mais de 400 pessoas, estava assim, gente, superlotado. E eu estava sentado no altar junto com pastores, obreiros, no meio dos grandes, né? Um homem que alguém no passado olhou para mim e falou assim: você apontou para mim, que não tem onde cair morto, você vai gravar um LP? Isso foi na década de 80, e estava lá, que não tinha condição de gravar um LP, sentado no meio dos grandes em Conceição do Coité, no sertão da Bahia. Naquela manhã de domingo, irmãos, não consigo lembrar a data, irmão Faurício. Eu estava vendo ali, irmãos, o pastor presidente, por sinal, meu amigo, que agora fugiu o nome, nós perdemos contato. Ele, como presidente do campo de Conceição do Coité, todos os candidatos a batismo, viu, irmão Francisco? Já estou falando assim para vocês, para quando chegar o momento de vocês não ficarem constrangidos, não ficarem tristes e não nos deixar e não nos abandonar como muitos fizeram com Jesus. Muito bem, meu amor. Talvez não vai dar para ver, porque é muito pequenininho, né? Mas já valeu, mas não vai ver. Obrigado, meu bem. Tá, moção. Obrigado. Então, ele com a grande lista foi chamando candidato por candidato. Porque candidato a batismo é o mesmo candidato às mansões celestiais. Você é eleito. As pessoas agora querem ser eleitos a presidente e a, não sei, senador, deputados federais. Irmãos, eu não gosto, eu não acompanho muito bem política. Então o apóstolo Paulo falou assim: nós somos eleitos, nós temos eleição, então nós somos candidatos ao céu, nós somos cidadãos do céu, candidatos. Somos ou não somos, irmão Robson? Então, ele com a lista assim, irmãos, ele começou a chamar, aquilo demorou, irmãos. Olha aqui para mim, irmãos, aquilo deu canseira. Mas Jesus falou assim: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aí, irmãos, chamava fulano. Eu me lembro de um jovem, por sinal, adolescente, tinha mais ou menos 14, 15 anos de idade,
por sinal muito bonito, branquinho. Eu falei, nossa, você é tão da Bahia, branquinho, ficou de pé comigo naquela multidão. E aí, fulano, sim. Está crente? Sim. É interessante, irmãos, que as igrejas no Nordeste brasileiro, principalmente as Assembleias de Deus que são, elas têm um zelo. Isso não é humilhado. As pessoas se sentem humilhadas quando perguntam. Isso é um zelo. Por quê? Você batizar uma pessoa bebendo, uma pessoa fumando, uma pessoa jogando, uma pessoa viciada em pornografia, certo? Uma pessoa viciada em outras coisas obscenas. Bom, muitos vão, irmãos, entram na fila, e outros até desistem porque não estão preparados para isso. Então, ele ficou de pé, entre muito, irmãos, que passou-se mais de 1h30 para esses candidatos, passavam por um. O pastor presidente pergunta, por exemplo, dá um nome fictício. Flávio. Pois não, meu pastor. Tudo bem? Tudo bem. Está de pé? Sim, meu pastor. Tudo bem. Naquela época, irmãos, o celular era muito difícil como hoje. Se eu fosse hoje, eu perguntaria, você tem isso de pornografia? Misericórdia, pastor. Está me vendo? Ô, meu pastor, glória a Deus. Não tenho isso. Hoje, se a gente for perguntar num templo cheio, a pessoa chuta o balde. Fala que o pastor está querendo saber demais da vida dele. Mas não é, irmãos. A profissão de fé é uma confissão pública. E a confissão pública, irmãos, vai deixar a igreja satisfatória e feliz. Realmente, Deus entrou na vida do irmão Flávio, Deus entrou na vida do irmão Zé Paulo e fez uma mudança radical. Então, aí perguntou para ele, você fuma? Não, pastor. E aí caía aquele cenário de sorriso, de alegria e de glória, né? Aleluia. Não, pastor. Bebe? Não, meu pastor presidente. Você é obediente aos seus pais? Eles estão aqui. Aí os pais. Ele é obediente? Sim. Ele pode descer as águas? Pode, meu pastor. Irmãos, os pais, esposo e esposa, são os nossos olhos para a consagração até de obreiros. Se um pastor, por exemplo, for consagrar um obreiro, ele deve fazer até algumas entrevistas com sua esposa. Ele é bom marido? Ele é bom pai? Se for, passa no grifo. Se for, não passa, irmãos. Porque a Bíblia diz assim que nós temos que provar para depois eles servirem ao ministério. Tem gente aí, irmãos, consagrando pessoas de torto a direito, sem saber a origem, sem saber a história, sem fazer até uma certa fiscalização que é necessária. Aqui, já chegou nessa igreja aqui. Vou falar uma coisa para você, irmão. A maior traficante da Colômbia. Eu não vou falar o nome. Você vê o amor por quê, irmãos? Porque igreja é local de apoiar, de ver pessoas nascer de novo, de não condenar, de não acusar Senhor, ninguém. Mas as pessoas querem ter um trono de acusação. Essa pessoa, irmãos, nos deu um grande prejuízo. Meu amor está aqui, ela viveu essa história comigo. Nós choramos juntos. Choramos das lágrimas caíram, irmãos. Não foi, meu amor? E aí, irmãos, o que acontece? Você imagina você batizar uma pessoa, que aqui não acontece isso, uma pessoa que está na igreja, recém-chegado, e ele quer ser membro da igreja, mas ele não está preparado, mas ele quer ser, ele é viciado em cocaína. Eu não posso batizar uma pessoa assim. Então, a profissão de fé que a gente aprendeu, que em 1983, igual assim, Francisco, eu tinha 15 anos de idade, ali na Assembleia de Deus Missão, a igreja mãe onde eu nasci, irmã Nilza, eu tinha 15 anos de idade, fiquei de pé, no meio daquela multidão, irmãos, e o bolso da gente queima, de vergonha, mas aqui você não precisa ficar com vergonha, nós somos pouquinhos. E aí o pastor Elias José Inácio, eu nunca gostei de ver o primeiro nome,
Sebastião Duarte Bezerra, mas ele nem sabia quem era. Quando eu fiquei de pé com a igreja lotada, o antigo templo, ó, irmão, ficou vontade de correr. Mas aí, irmãos, onde é que está a submissão e a obediência à sua liderança? Eu peguei, fiquei de pé, e ele começou a fazer perguntas. E foi fazendo perguntas, e eu não. Está de pé? Sim. Faz isso? Não. E meus pais lá junto também. Até que chegou, isso foi antes de descer as águas. Então, irmão, se uma liderança faz isso, é por zelo. E se não faz, é desleixo, porque tem que ensinar as suas ovelhas. Tem que conhecer as suas ovelhas olho no olho, né, missionário falando isso? Você imagina um dirigindo uma obra e batizando um viciado em cocaína, vai participar da ceia, ele vai comer, porque ele está, você batizou a pessoa em transgressão, não estava liberta. Então aqui está a irmã Helena. Por exemplo, hoje, vamos fazer aqui, ó. Meu avô passou aqui para mim, irmãos, rapidamente aqui, algo muito interessante. A igreja adventista do sétimo dia, da qual minha linda esposa. Tá, mas eu quero falar da igreja adventista da onde você veio. A profissão de fé lá, pelo que eu entendi, eu vi da minha esposa, é muito mais apertada do que na Assembleia de Deus. E eles são submissos? São obedientes? São. E aqui, meu amor, me trouxe aqui algo. Eu tenho poucos minutos, eu tenho que correr, irmãos. Às 20h35 vai chegar o bolo do restaurante. Às 20h30 vai chegar os salgadinhos. Aí depois a irmã Cláudia vai fazer isso tudo gostoso para nós, né, irmã Cláudia? Fala nisso, tem água geladinha lá, se tiver completa, tá aqui, viu? Aqui, irmãos, por zelo, isso é zelo por cuidar do rebanho. Tá aqui, ó, irmãos, profissão de fé. Algum pastor, só porque a letra está muito apagada. É como ele perguntar assim para o irmão Francisco Panorama: vocês creem que há um só Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra? Na profissão dele. Aí quer que a irmã Lena, o irmão assim vai dizer: segundo, vocês creem que esse Deus é uno e trino, composto de 3 pessoas distintas? Cremos. Se numa profissão de fé, irmãos, alguém fazer uma pergunta e disser não, a pessoa não é provada para descer as águas. Deve ter umas 10 perguntas. Oi? Ele deve ter umas 10 perguntas mais ou menos, mas nenhuma delas apertou tanto como Então, aqui, o que eu quero dizer para os irmãos? Exemplo. Então, irmãos, vocês não se sintam humilhados e nem fiscalizados e nem diminuídos. Isso é para aumentar o patamar da fé de vocês. Me trouxe constrangimento, me trouxe vergonha, meu rosto ficou o quê? Ficou, irmãos. Por quê? A gente não quer ser, irmãos, ouvir a voz da liderança. Ouvir a voz de Deus é difícil, obedecer a voz de Deus é difícil. E como que Deus vai falar com você, irmãos? Através de uma liderança, através de um líder, através de uma porta-voz missionária pregando aqui, é uma porta-voz, através do irmão Francisco ministrando aqui ou nesse altar, irmãos. Então o que acontece, irmãos? A profissão de fé não é para te agredir, são confissões, viu, irmão, assim, irmão Francisco? Estamos paternais, eu também estou cansado, estou sentindo, sabe, aquela dificuldade. Então, a profissão de fé não diminui ninguém, mas vai acrescentar a sua fé. Só isso? Nossa, Deus está dando um pouquinho para nós que está com fome. Então, faltam 6 minutos para terminar aqui a minha palavra. Aí eu olho para a câmera e você até talvez que vai assistindo aí, quando estiver no canal, vai sorrir para o missionário. Mas é o seguinte, meus queridos irmãos, o que acontece? Enriquecer a igreja com novos membros, enriquecer.
A igreja com novos membros quer ter joias lapidadas, que foram lapidadas pelo lapidador Jesus Cristo. Porque antes de você se tornar um membro do corpo de Cristo, tem pessoas, irmãos, que eles recebem uma transformação genuína. O que é genuína? É quase da noite para o dia, de uma semana para outra, irmão Francisco. Por exemplo, pessoas que talvez na noite que aceitou Jesus, no domingo, igual meus irmãos aqui fizeram a decisão, domingo próximo, fazer 3 semanas, talvez no dia seguinte, é um exemplo, irmão Francisco. Segunda-feira, nunca mais fumei. Isso foi uma transformação genuína. Então, uma pessoa que é transformada genuinamente, poucos meses depois, ele já é um candidato a ser membro do corpo de Cristo, participante da Santa Ceia, pós-batismo. Amém, irmãos? Então, é o seguinte, eu só estou falando aqui para vocês o exemplo. É como se fosse a Nilza também, que é uma das candidatas ao futuro a descer as águas. A irmã se sentiria humilhada se aqui fosse uma igreja com 500 membros, a irmã ficar de pé e eu perguntar a Nilza: tudo bem? Tudo bem, missionário. Irmã Nilza, vai descer as águas? Tem certeza? Sim. Está preparada? Estou. Isso não é te agredir. Mas isso é, na verdade, dizer, porque o pregador, o ministro, tem que saber do coração das ovelhas. Os nossos atos confessam o que nós realmente somos. Aí eu pergunto: irmã, talvez assim bem sorrindo, a irmã fuma? Aí a irmã diz: misericórdia, dá aquele sorriso. Isso traz vergonha para a irmã? Traria vergonha? Sim ou não? Não, bem. Mas só que no fundo, irmão, a gente, diante de uma multidão, a gente treme as bases. Então vocês já estão aqui diante de um rebanho pequeno rebanho, então não precisa temer. Agora, eu já passei por isso no passado, na frente de centenas e centenas de pessoas na década de 80. Mas hoje, nós estamos aqui todos livres no pensamento, livres para voar, lavados no sangue do Cordeiro. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos ficar de pé e vamos orar. Então, aos futuros candidatos a batismo, glória a Deus. Irmãos, ainda não terminou, porque ainda vem a outra série na próxima quarta, que, se a minha esposa não ministrar, nós vamos ministrar as sequências pós-batismo. Porque quando você descer as águas, você falou assim: já tirei de letra, já tirei uma nota boa. Esse seminário foi uma bênção. E futuramente nós queremos dar certificado, né, amor? Nós vamos preparar para isso. Bom, participei do seminário para batismo, tal tempo, Igreja Assembleia de Deus, e a gente vai lá ter um certificado muito bonito para as pessoas terem de lembrança, como ele passou por um simpósio, por um ensinamento e saiu bem instruído. Amém? Faltam 2 minutos para as 9. Quero chamar aqui o irmão Francisco para fazer a oração final. Irmão Francisco, e o bolo deve chegar por aí. Se chegar, o irmão Cláudio recebe aí para nós. O irmão vai fazer a oração e o missionário vai dar a bênção apostólica. Irmãos, lá embaixo, na área da casa pastoral, tem umas 6 cadeiras. Então nós vamos levar um pouco, mas não leve muito, porque o missionário tem que trazer de volta, certo? Aí vamos participar do aniversário da nossa querida irmã Yasmin. Deus abençoe por essa gravação e tem mais na próxima quarta-feira. Deus abençoe, amor.